10 horas da manhã em ponto. Feliz Dia dos Pais para você que está chegando aqui na CNN Brasil. A gente vai falar agora do agro. O primeiro semestre foi bem lucrativo para o agronegócio brasileiro. Por causa da alta do dólar, o setor registrou um faturamento recorde com a exportação de grãos. E sobre esse assunto a gente conversa agora com o presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, o Thomas Rocco. Thomas, muito bom dia, bem-vindo à CNN. Bom dia, Daniel, Nicole, todos os amigos aí do CNN Manhã. Hoje um domingo muito especial, né? Dia dos Pais. Parabéns aí a todos os pais do nosso país, aos produtores rurais. Então hoje vamos falar de notícia boa. Vamos lá, e quais os grãos você destaca já nesse comecinho, nesses resultados bons para 2022? Daniel, a gente está hoje, né? A gente vive um agronegócio global, né? Então, basicamente, aí as cotações são formadas, né, no mercado externo e balizadas todas elas em dólar. Então, o que a gente viu aqui dentro do primeiro semestre, né? Nós vimos uma valorização do câmbio e isso trouxe, nesse primeiro momento, um reflexo positivo para a atividade agropecuária e para nós, produtores rurais. Então, o que a gente enxergou? Pô, o nosso grão valeu mais reais do que ele valia nos últimos anos. E isso trouxe um reflexo positivo. Então, a gente conseguiu colocar mais reais por hectare dentro aí das nossas propriedades. Então, um ponto muito positivo, mas a gente começa a ficar de olho. O que acontece, né? Agora a gente teve um câmbio que, né, ele perdeu um pouquinho do apetite. Então, a gente olha um segundo semestre, onde a gente fica preocupado com a compra dos insumos e com o valor que eles têm, porque uma vez que ele cai, ele vai bater no bolso do produtor rural com força. Mas já há alguma perspectiva, Thomas, em relação a esse segundo semestre? Se ele deve ser positivo ou negativo? Nicole, tem sim, né? A gente já está aqui, né? Os produtores rurais já estão se aproximando. Então, quando a gente fala de soja, né, nós já estamos aí no preparo total para, basicamente, daqui a um mês, começar a semear a safra aí em áreas do Brasil. Então, o produtor, nesse momento, quando a gente olha para o segundo semestre, a gente está preocupado, porque o custo de produção, ele cresceu vertiginosamente. Então, quando a gente fala de adubo, quando a gente fala de defensivos, né, a semente de soja, tudo isso ficou mais caro. Mas aí o que acontece? A gente não tem a certeza por qual preço nós vamos vender essa safra lá em 2023. Então, é o momento que nós vamos semear a safra de soja com muita animação e empolgação, né, para gerar alimento, mas o produtor está preocupado porque ele tem um custo de produção alto e tem uma expectativa de ele não saber o que vem lá em 2023. Ô Thomas, e como está também o monitoramento de vocês com relação até o preço do diesel, apesar dessas duas quedas recentes que tivemos, até por causa dessa colheita que está prestes a ser feita, e ainda também a questão dos fertilizantes, se para as próximas produções a gente tem estoque suficiente de fertilizantes? Daniel, muito pertinente aí a tua pergunta, né? Acho que como produtor rural aqui, o que a gente está vivendo aqui é grandes emoções, né? Então, no primeiro semestre a gente vivenciou toda essa expectativa com relação a ver o que ia acontecer com os fertilizantes, mas a gente conseguiu, né, esforços aí do governo federal, nas ações que realizou, nós conseguimos hoje ter esse fertilizante disponível em todas as regiões do Brasil para que o produtor possa semear. Então, a gente está falando dessa primeira safra agora de soja. Então, esse fertilizante está disponível, a questão é que o preço dele subiu de uma maneira alta e nos traz preocupação. Da mesma forma, a gente vê o óleo diesel impactando o custo de produção aí das nossas lavouras. Então, ele mais do que dobrou em um ano e não tem como você semear uma safra, você colher, você plantar sem o uso do óleo diesel. Então, um momento aí de muita atenção. Nós estamos tendo que exercitar muito a gestão aqui dentro das propriedades para conseguir controlar o custo de produção e poder ter margem, né? Essa é a nossa grande preocupação hoje, é ter margem num cenário tão incerto como a gente está vivendo. Pois é, Thomas, falando ainda sobre esse monitoramento, né? Para vocês, para o setor, né? A questão interna, principalmente se tratando aí de um ano de eleições, preocupa mais do que o cenário internacional, tendo em vista que a gente ainda tem a guerra da Ucrânia, que infelizmente vai completar 6 meses já agora nesse mês de agosto, no próximo dia 24. O que impacta mais ou não existe um mais e um menos, né? Vocês estão monitorando também essa questão interna?
Nicole, acho que o que você falou agora é a pura verdade, né? Nós estamos imersos aí numa série de questões, né? Então a gente olha guerra Ucrânia e Rússia, né? Isso impactando as bolsas aí mundo afora, né? Aí você olha para dentro do país, a gente tem um ano eleitoral, então os produtores rurais, eles sempre ficam preocupados em anos eleitorais, porque existem algumas incertezas. Então, quando a gente olha as taxas de juros, a gente fica preocupado em realizar investimentos, porque a gente não tem muita ideia do que pode acontecer. Então, é muita informação. Então, quando você olha essa coletadeira passando na imagem, você tem a ideia do quanto de informação que está passando na cabeça desse produtor rural para conseguir tirar esse grão. Então, muita informação, e o produtor está sendo cada vez mais exigido a ser profissional, usar as ferramentas de gestão para poder tocar a sua propriedade e ter margem. Então, esse produtor rural hoje ele é um mega empresário rural, né? Usa todas as ferramentas de mercado para conseguir prosperar. Então, muita informação aí no nosso radar. Ô Thomas, essa alta nos custos da produção não tem como não repassar para o consumidor, né? Elas estão sendo de fato repassadas? Contribuem para esses altos preços que a gente já está vendo, né? Acho que quando a gente fala de alguns insumos básicos, né, como você mencionou agora há pouco, o óleo diesel, ele impacta toda a cadeia de produção, né? Porque a nossa matriz logística ela ainda está focada em cima dos caminhões. Então, esse preço ele acaba aumentando aí para o consumidor. Eu acho que existem também outros fatores, né? A gente tem a questão cambial que impacta, então faz com que, né, lá fora chegue mais barato, mas aqui dentro chegue um produto mais caro. Então, isso também impacta no cenário de aumento do preço. Nós temos também uma inflação mundial que também contribui para o aumento de preços. E a gente olha, o Brasil tem suas benesses, assim, é um país de dimensões continentais. Mas quando a gente fala dos grãos, soja e milho, tivemos aí uma safra muito positiva em algumas regiões do Brasil, mas alguns outros estados, então quando a gente fala do estado de São Paulo, parte do Mato Grosso do Sul e o Paraná, nós tivemos uma safra muito ruim. Então isso também compromete e faz com que esse preço dos alimentos possa aumentar um pouquinho nesse cenário de curto prazo. Agora, essa diferença de estados é por questão climática ou não? Questão climática, né? Então, quando a gente fala da safra de soja, né, parte ali dos produtores ali de Minas Gerais, do Mato Grosso, regiões do Mato Grosso do Sul, conseguiram ter uma safra aí de soja com uma produtividade excelente, né, acima das médias históricas. Mas quando a gente olha aí do Paraná, que é um dos principais players aí produtores de soja, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, né, a nossa região aqui de onde eu falo, né, região de Araçatuba, da Alta Noroeste, nós tivemos uma safra de grandes desafios. O clima não foi o nosso maior amigo. Então, algumas regiões muito boas de clima, muito boa de produtividade, e outras regiões patinando com relação aí à questão de escassez de chuvas. A gente falou agora com o presidente do Sindicato Rural da Alta Noroeste, o Thomas Rocco. Thomas, obrigada pela entrevista. Um bom fim de semana para você. Obrigado, Nicole, Daniel. Um grande abraço aí a todos os produtores rurais e pais desse nosso Brasil.